Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e o filme de hoje não é um filme necessariamente novo, mas ele chegou agora na Amazon Prime, né? Lições de Liberdade, no original The Penguin Lessons. E aí eu tinha ouvido falar desse filme, né, antes, mas aí eu não peguei no cinema, não sei se ele passou no cinema, e aí apareceu na Amazon. Eu falei assim, vou ver porque a premissa é muito interessante. É inspirado na história real desse ator, desse professor inglês, Tom Mitchell, que foi lá para a Argentina na década de 70, num período que estava tendo ali, né, fascismo, ditadura e tudo mais, dá aula na escola particular, né, aquela escola para elite. E aí ele foi passar um feriado, final de semana no Uruguai, e acabou resgatando um pinguim na praia, né, sujo de óleo. E por ter resgatado o pinguim acabou passou a seguir ele. O pinguim não quis voltar mais para o mar, para a vida dele, e ele acabou tendo que ficar com o pinguim, e isso acabou virando ele virou tipo um animal de estimação e ficou popular ali naquele período. Só que o filme, assim, é até legal você não investigar muito sobre a história real, porque o filme toma certas liberdades, né? O filme daqui é estrelado pelo Steve Coogan, né? O Steve Coogan, você deve ter visto várias comédias dele e tal. Ele é um ator inglês, só que ele por exemplo, ele tem um dobro da idade que o professor tinha na época, né? E aí o filme, assim, esse filme me lembrou muito Um Homem Chamado Ove, que é um livro, né? E aí virou aquele filme, acho que norueguês ou finlandês, e aí teve um remake com o Tom Hanks, que em português acho que ficou o pior vizinho do mundo. O remake é bom, mas assim, se você puder assistir o original é bem mais interessante. Por que que eu comparo? Porque aqui você tem esse professor, que é um cara. E aí tem coisas que foram criadas para o filme, para tornar a história no filme mais dinâmica, que não são as coisas da história real. Por isso que eu falo assim, evita ver a história real, porque se você for esperar uma adaptação daquela história, você vai falar, mas. Porque as coisas foram criadas para o filme e funcionam. Ele é um cara desiludido, né? Aí tem uma coisa que aconteceu no passado dele, que aí tornou ele esse cara ranzinza, que não quer amizade, não quer se conectar, não quer ajudar, não quer se envolver. E aí ele chega nessa escola, ele dá aula assim, ele tem que dar aula de inglês e tem que dar aula de rugby. Ele não sabe nada de rugby. O Jonathan Pryce, que fez aquele filme Os Dois Papas e tudo mais, ele faz o diretor da escola, né, o headmaster, e ele é super entusiasta. Eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. E aí o começo, e tem todo esse arco, né? Então no começo o Stephen Coogan, ele é aquele cara ranzinza, ele dá uma aula para os alunos, aí fica lá lendo o jornal, ele vai dar o treino de rugby, fala, faz aí o não sei o que, não sei quantas voltas, aí deita no banco lá e cochila. Então ele é o cara indo, né, sendo levado, deixa a vida me levar. Aí tem a faxineira da. Aí o que que acontece? As pessoas começam, né? Porque aí tem toda essa coisa do povo argentino. Tem aquele clichê, né? Do europeu, do inglês chegar e aí o povo, né, ser mais passional. Então todo mundo. Não, você tem que experimentar minha comida, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tipo, trazendo ele para os costumes, obrigando ele a se conectar sem ele querer, né? Então tem essa senhora que é a faxineira, e aí ela 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 é bem, é aquela velha assim bem abusada, né? É a Maria, né? Vivian Eljabé, e ela tem uma sobrinha que também assim é bem sem papas na língua. E aí quando ele traz e também ele faz amizade com o professor de Eutapio, o professor de química ou física, que é um cara assim que, tipo, é um cara bem engraçado, porque todo momento ele fica falando da mulher que abandonou ele, a mulher que trocou dele, né?
Até quando eles saem que aí eles vão pra Punta del Este, né, tal, que é onde ele encontra o pinguim, eles vão lá pro bar dançar, e aí o Tapio tá lá chorando, falando assim, porque ela me abandonou, não sei o que, não sei o que lá, e ele falou assim, aquelas mulheres estão olhando pra gente e tal. Não, eu sei, mas é minha mulher, não sei o quê. Então tem todos esses personagens estranhos que povoam a vida dele. E aí o filme faz essas duas coisas assim. Ele tem o pinguim, né, e é o pinguim fofíssimo, mas o pinguim não é um pinguim, ele não é um animal no filme, onde eles usam aquele artifício de ser um animal que até porque o pinguim ele tem as limitações, né? Então o pinguim no filme ele não é usado de maneira assim, dele destruindo as coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, fugindo. O pinguim ele é muito mais passivo, ele é muito mais presente, né? E aí você vê a todos os momentos as pessoas, o Steven Cook chega em casa assim, aí ele ouve uma pessoa falando, achando que tá falando sozinho, e a pessoa tá desabafando pro pinguim. Então tem muitos momentos assim, né? Tem vários panos de fundo ali, porque na verdade o pinguim ali, né, é só um artifício, né? Porque o que que acontece? Você tem o Tom, né, que é um cara desiludido, que não quer, fechou o coração pro amor, pra vida, pros alunos e tudo mais. E aí você tem o próprio fascismo acontecendo ali. Então, assim, o primeiro contato que o Tom tem com essa questão do fascismo ali tem um primeiro contato quando ele chega na escola, né, que ele tá chegando na escola, aí de repente tem uma explosão, né, dos revolucionários, e aí até o próprio segurança da escola já bota a arma para ele, quem é você, o que você quer? Então tem toda essa agressividade que os militares praticam, assim, pessoas comuns, só porque eles estão armados. Então todo momento, assim, às vezes estão andando, a pessoa aponta a arma para ele, um fuzil, não, um fuzil, assim, tipo, do nada, sabe? Nada acontecendo, o cara tá andando com a bolsa e o cara que tá com a arma que deveria se sentir mais segura, parece que é a pessoa que tá com mais medo ali, é a última pessoa que deveria ter uma arma na mão. Mas o primeiro contato assim que ele tem, né, com o fascismo é na sala de aula, né? Porque tem uns garotinhos ricos ali que aí começa a praticar bullying com o garoto, que é o Diego, que logo se torna assim o favorito, né, do Tom. E aí é aquela coisa, o Tom ele não quer se envolver, mas aí aos poucos ele vai se envolvendo, né? Aí tem um personagem, aí tem vários personagens que começam porque ele vai comprar peixe, ele vai andando pela rua para fazer as coisas. E aí tem as situações engraçadas da ditadura ali, que o cara paga ele, né, e fala assim, esse é teu salário, ganhou não sei quantos milhões de peso, aí ele até brinca assim, pô, Argentina, onde todo mundo é milionário, né? Porque são milhões de pesos, mas que valem, sei lá, 500 reais, coisa assim, mas pela cotação eles botam lá em milhões. Aí ele fala assim, você tem que pegar esse dinheiro e gastar tudo até o fim da semana e me trazer aqui o recibo e tudo mais. Aí ele sai, compra, mas ele não gasta o dinheiro todo. Aí quando ele volta, ele fala assim, mas você não gastou o dinheiro todo, você não tá entendendo? Mas é que eu não queria, eu não tinha nada para comprar, então eu pensei em comprar um pouco e guardar para comprar mês que vem. Ele falou, não, você tem que gastar o dinheiro todo, porque até o final da semana esse dinheiro já não vai valer, já vai valer metade do que ele vale, já não vai valer mais. Então você compra as coisas e aí depois você troca as coisas pelo que você precisa. Então tem toda essa coisa ali da ditadura e tal, tipo, o dinheiro não vale nada. Então ele ganhou o salário, até o final da semana o salário dele, 500 reais, assim, vamos botar, sei lá, 1.000 reais, vai valer 200 reais. Então é melhor ele pegar o dinheiro e transformar em produto, coisas que ele, né, do que ele ficar com o dinheiro, guardando dinheiro, né. Então ele vai experimentando essas coisas. E aí, obviamente, chega ali no momento do filme que tem aquele arco onde, tipo, ele muda, né? Ele começa a se relacionar com as pessoas e até tem um momento que ele tem a chance de defender uma pessoa e ele não defende, né? E isso afeta ele por ter se omitido. E então, assim, é um filme que pô, me pegou, assim, apesar de eu conseguir identificar, né? Porque eu cometi o erro de ver ali a história real. Então, eu ter identificado os roteirismos ali hollywoodianos, as coisas que eles colocam para tipo, fez isso pro personagem sentir isso, fez isso para eu me emocionar.
é um filme que emociona, se você se deixar levar, os personagens, e assim, é uma história que toca forte, a ditadura, né, a Argentina, o fascismo, sei, e aí, mas o filme, o filme foca nos relacionamentos humanos, o filme não é panfletário, sabe, o filme não fala, o filme não mostra a política, a violência. O filme mostra os humanos se relacionando e sendo afetados pelas coisas que acontecem. Ele mostra como as pessoas reais são afetadas, né? Então isso é muito legal quando o Tom... e aí, porque o Pinguim... E aí tem outra coisa, que o Pinguim, até um certo momento, ele tem que manter o Pinguim escondido. Então ele tem os parceiros de crime dele ajudando ele a cuidar e esconder do Pinguim. E aí tem um momento onde o Pinguim se torna a realidade. E aí isso gera uma outra coisa, que é todo mundo interagindo, como todo mundo acolhe o Pinguim, acolhe ele, né? E aí você até sente vontade que o Pinguim falasse, né? E aí é legal, porque eles dão o nome do Pinguim de Juan Salvador. A menina, a neta da Maria, chamou Juan Salvador Gaviota, né? Ah, vamos dar o nome dele de Juan Salvador Gaviota, que é o Fernão Capelo, né? Que é o Fernão Capelo Gaviota, aquele livro maravilhoso, se você não leu, leia, que é uma gaivota, gaviota, gaivota, gaivota. É a gaivota que não sabe voar, uma gaivota diferente. Só que aí ele até fala assim, tudo bem, Juan Salvador Gaivota. Ele fala, não, é só Juan Salvador. Então o nome dele ali é uma homenagem ao Fernão Capelo. Cara, é um filme gostoso, um filme né, que te bota pra cima, que te emociona e te bota pra cima. Até tem um momento ali que eu vi muita coisa, mas tem um momentinho ali perto do final que o olho dá uma marejada. Eu achei que era alergia, mas não, eu tava emocionado com o filme mesmo. É um daqueles filmes, cara. É aqueles filmes assim que, tipo assim, tá fazendo isso pra me emocionar, não vai pegar não. E aí, quando você chega no final, você tá chorando. Não tem como fugir. Foi uma boa surpresa. The Penguin Lessons, Lições de Liberdade. Tá na Amazon Prime. Boa pedida. Bom filme. Não é um filme novo, mas assim, chegou agora, então se você tem Prime, eu recomendo. E se você não tem Prime, dá teus pulos aí. Tá ok? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e depois comenta aí se você assistiu o filme, o que você achou. Se você não viu, veja Um Homem Chamado Ove. Eu não sei onde você vai achar. Tem um livro, Um Homem Chamado Ove, que também eu acho que vale a pena ver. Ou assiste o Pior Vizinho do Mundo com o Tom Hanks, que também é um bom remake do O Homem Chamado Ove. Tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.